Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. Seguimos juntos nos próximos minutos atualizando as principais notícias do Rio. Esses são os destaques até agora. 8 pessoas são indiciadas por homicídio no caso do incêndio que deixou 10 jovens mortos no CT do Flamengo, Ninho do Urubu. E ainda foi regulamentado hoje o uso de patinetes elétricos no Rio de Janeiro. A gente vai explicar tudo para você, o que a partir de agora é obrigatório para o uso do equipamento. Vamos contar já já. E ainda a corrida pelo presente perfeito na véspera do Dia dos Namorados. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio. Em 30 segundos eu tô te esperando. De volta com o Jornal do Rio e falamos sobre um susto hoje na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, depois de uma explosão em um prédio na Muzema. A gente tem informações ao vivo sobre esse assunto com a Marcele Setúbal. Boa noite para você, Marcele. Uma pessoa ficou ferida? Sim, Thaís, o Iveson Guilherme Ferreira, de 25 anos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o Iveson acabou caindo do 3º andar deste prédio, que fica na estrada de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A corporação que foi acionada para uma ocorrência de explosão provocada aí por um botijão de gás. Inclusive, testemunhas disseram terem ouvido aí esse barulho de explosão. O Iveson, Thaís, foi resgatado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Alberto Torres, que fica em São Gonçalo, na região metropolitana. E de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o quadro dele é considerado gravíssimo, Thaís. Obrigada, Marcele, pela sua informação. A gente segue por aqui atualizando outros destaques do dia e vamos falar sobre o indiciamento de 8 pessoas por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar, no caso do incêndio lá no Ninho do Urubu, na Zona Oeste, o CT do Flamengo. Tem agora as informações na reportagem da Mariana Procópio. Foram indiciados o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que ficou no cargo entre 2013 e 2018, e outras 7 pessoas, incluindo um monitor do clube, engenheiros do Flamengo e da empresa NHJ, responsável pela instalação dos contêineres que serviam de alojamento para os atletas da base. O incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube rubro-negro, aconteceu no dia 8 de fevereiro e deixou 10 mortos e 3 feridos. O mais jovem foi Bernardo Pizeta, goleiro de 14 anos, que veio de Santa Catarina. Por Skype, o pai do atleta contou que recebeu a notícia com alívio. A gente pelo menos fica sabendo que alguém está correndo atrás, tá? Que a justiça está fazendo seu papel, seu trabalho. A investigação prevista inicialmente para durar 2 meses acabou levando o dobro do tempo. Nesse período, a Polícia Civil ouviu o depoimento de testemunhas, de funcionários e dirigentes do Flamengo, além de representantes da empresa responsável pela instalação dos contêineres. E concluiu que eles não poderiam servir de alojamento para os atletas, já que tinham vários problemas estruturais e elétricos. A perícia apontou que o fogo começou depois de um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado do alojamento. O inquérito também relatou falta de reparos no sistema de refrigeração, más condições do alojamento, principalmente na questão de segurança contra incêndio e ausência de monitor no interior do contêiner. O delegado destaca ainda que em 2015 o Flamengo, durante a gestão de Eduardo Bandeira de Mello, não assinou um termo de ajuste de conduta proposto pelo Ministério Público para regularizar a situação do centro de treinamento, além de descumprir a ordem de interdição da Prefeitura em 2017. O ex-presidente do Flamengo e o clube afirmaram que só vão se pronunciar depois que forem notificados oficialmente. Até agora, 3 famílias já fecharam acordo com o Flamengo e outras 7 discutem indenizações. Em nota, a NHJ, responsável pelos contêineres, disse que os trabalhos de periciar e periciais estão incompletos e que apresentou uma petição à autoridade policial com quesitos complementares dirigidos a esses peritos. Disse ainda que confia na inocência de seu corpo técnico e que acredita que o Ministério Público terá a cautela necessária para analisar os autos e determinar a complementação das investigações a fim de evitar injustiças e responsabilizações criminosas. Vamos agora trazer mais informação ao vivo. Operação da Polícia Federal hoje no Rio de Janeiro, inclusive com a prisão de um policial federal. A gente tem informação chegando agora com o César Cavalcante. Boa noite para você, César. Eles são acusados de quê?
Oi, boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Agentes públicos e empresários. Era uma organização criminosa que, de acordo com a denúncia, atuava na própria Superintendência da Polícia Federal, na zona portuária do Rio de Janeiro. O grupo cobrava propina para evitar que potenciais investigados fossem alvos de operações da PF. A quadrilha também exigia pagamentos para não expor quem já estava na mira dos agentes. De acordo com o Ministério Público Federal, o delegado Lorenzo Pompilho da Hora e o escrivão Everton da Costa Ribeiro recebiam valores que variavam de 400 mil a R$1,5 milhão de reais. Os investigadores identificaram que as cobranças indevidas aconteceram durante os inquéritos sobre fraudes envolvendo o plano de saúde dos Correios e o Postares, fundo de pensão dos funcionários dos Correios. Essa operação de hoje teve os mandados expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal aqui do Rio de Janeiro e ao todo foram expedidos nessa operação, que é a tergiversação, 6 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. Thaís. Até já, César. A gente volta a conversar já com o César Cavalcante, só trazendo aí uma curiosidade em relação ao nome, né, dessa operação, que diz respeito justamente ao ato de você, na verdade, trair alguém que você deveria defender, no caso desses agentes envolvidos. A gente traz ainda informação, operação enorme agora no sul do estado, Polícia Civil, para cumprir mais de 100 mandados. 44 pessoas foram presas em Volta Redonda, também Barra Mansa e Resende. A operação começou ainda de madrugada. Mais de 250 agentes de várias delegacias se dividiram para cumprir 108 mandados de prisão. 26 suspeitos já haviam sido presos, o que sinaliza um outro problema. Chefes do tráfico continuam dando ordens de dentro dos presídios. Foram 4 meses monitorando essa associação criminosa, mas a operação de hoje não significa que as investigações acabaram. O desafio da Polícia Civil agora é identificar pontos de lavagem de dinheiro usados pelo tráfico de drogas. Próximos meses aí nós vamos ter mais cumprimentos em mandado de prisão. Nós temos também aí todo um viés que é para atingir o setor financeiro do tráfico de drogas. Segundo dados da Polícia Civil, 90% dos homicídios registrados em Barra Mansa estão relacionados ao tráfico de drogas. A proximidade com São Paulo e Minas Gerais é um dos fatores que dificulta o combate à venda de entorpecentes nesta região. A quantidade de usuários de drogas que nós temos na sociedade é que leva a esse número absurdo de pessoas, e jovens e adultos, envolvidos com a traficância. Todos os dias nós nos deparamos com homicídios praticados envolvendo pessoas relacionadas ao tráfico de drogas. Olha, o intervalo é rapidinho, a gente volta já para falar sobre a aprovação da regulamentação dos patinetes elétricos aqui no Rio de Janeiro. Olha só, a gente está de volta com o Jornal do Rio. Eu já te convido a acompanhar com a gente algumas imagens que foram divulgadas hoje. Um caso aconteceu na última quinta-feira envolvendo um frentista de um posto de combustíveis ali na região de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Acompanha a imagem. O frentista, ele vem seguindo com uma nota e o cliente, esse de preto, vem andando logo atrás, já aí bem exaltado, dá um tapa na cabeça desse frentista e começa ainda com uma discussão. Palavras, aí a gente pode ver que ele está muito exaltado. Essa situação aconteceu, como eu disse, na última semana. O caso foi registrado na delegacia de Bom Sucesso e o Leonardo de Oliveira, que é esse frentista, disse que, apesar de trabalhar muito tempo com esse tipo de serviço, nunca teve uma reação como essa de um cliente que, de acordo com as informações divulgadas até agora, estaria insatisfeito com uma nota antiga que recebeu de troco. Olha só o momento em que ele agride esse frentista. A gente continua trazendo para você informação. Vamos falar sobre a prisão de suspeitos de envolvimento no furto de combustíveis de duto da Transpetro. Eles foram presos hoje. Quem tem informação para a gente ao vivo é a Natasha Franco. Boa noite para você, Natasha. Boa noite para você também, Thaís. Boa noite a todos. O Ventura Carmona e a Sônia Cristina, um casal, marido e mulher, foram presos hoje pela Delegacia de Serviços Delegados, que investiga
a ação dessa quadrilha. Eles são responsáveis por furtar combustíveis de dutos que passam aqui pelo Rio de Janeiro. No último deles, eles fizeram um roubo num duto da Transpetro, em Duque de Caxias. 3 pessoas acabaram feridas gravemente porque houve um vazamento de gasolina naquela região. Uma menina de apenas 9 anos, a Ana Cristina, ficou gravemente ferida, 80% do corpo queimado. Depois de ficar internada por um tempo, acabou morrendo. A polícia ainda não terminou esse inquérito, Thaís, porque eles ainda buscam outras 2 pessoas. São eles o Wesley Muniz e o Matheus Kevin. O Wesley seria o responsável por fazer essas perfurações nos dutos da Transpetro e também da Petrobras para roubar combustível. E o Wesley e esse outro seria um auxiliar dele, ou seja, a polícia ainda procura parte dessa quadrilha responsável por fazer esses roubos nessas regiões e por colocar em risco a vida de dezenas de pessoas que moram no entorno e até mesmo poder provocar uma explosão, Thaís, porque isso é crime, mas também põe em risco a vida de muitas pessoas. Obrigada, Natasha. Só reforçando que a Polícia Civil diz que continua essa ação para chegar nesse caso, mas outras ações estão acontecendo para evitar o furto, mas também não só nessa área. Foco ainda na receptação desse combustível. Também está sendo investigado, de acordo com informações da Polícia Civil, as pessoas que são responsáveis pela parte química, ou seja, pelo manejo, né? Como manejar esse produto. Também há uma investigação que segue essa linha. A gente reforça que tratamos desse assunto aqui no Jornal do Rio nos últimos dias, que a Transpetro e a Petrobras criaram um plano, inclusive, integrado com o governo federal e com os governos estaduais para tentar reforçar a segurança nas áreas em que passam esses dutos. Seguimos falando sobre a questão da violência aqui no Rio de Janeiro. A Divisão de Homicídios está investigando a morte de 4 pessoas esquartejadas que foram encontradas na região da Penha, na Zona Norte. 2 dessas vítimas seriam primas. Os familiares dos 2 primos foram até o Instituto Médico Legal nesta terça-feira para fazer a identificação de Jonatas Gonçalves de Oliveira Tavares e de Rodrigo Gonçalves Marques. Os 2 foram encontrados esquartejados dentro de um carro na Penha, zona norte do Rio. Jonatas e Rodrigo trabalhavam juntos na oficina mecânica da família, que fica no bairro de Cavalcante, também na Zona Norte. De acordo com os familiares, os 2 foram de moto até o Complexo do Alemão, no fim da tarde de segunda-feira, para recuperar o carro de Jonatas, que estava enguiçado. À noite, a Polícia Militar encontrou 4 corpos dentro deste carro. O motorista, André Luiz da Silva, trocou tiros com os agentes e bateu com o veículo. Esse cidadão foi alvejado e preso, socorrido ao hospital. Ao término dessa abordagem, os policiais militares, ao revistarem o carro, se depararam com essa cena lastimável, grotesca, de 4 corpos no seu interior, no estado em que foram encontrados. André foi preso em flagrante e está sob custódia no hospital. Foi através das redes sociais que os familiares souberam dos corpos encontrados na Penha. Um tio deles foi até o local do crime e fez o reconhecimento de um dos jovens pela tatuagem. A família dos primos já prestou depoimento na Delegacia de Homicídios. Os outros 2 corpos também estão no IML e ainda não foram identificados. Moradores da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, denunciam que um terreno onde funcionava uma creche que foi fechada há cerca de 1 ano está completamente abandonado. Com as chuvas dos últimos dias, o local virou aí um espaço de proliferação dos mosquitos que transmitem, né? Dengue, chikungunya. E não é que os casos aumentaram ali na região? Vamos ver a reportagem. Raquete contra insetos, repelente, tela nas janelas e no bebê conforto do Bernardo, de apenas 40 dias. Na casa de Mariana, na rua Alzira Brandão, na Tijuca, zona norte do Rio, é atenção total com os mosquitos. Ainda mais com um cenário desses ao lado, onde funcionava uma creche. Hoje o terreno está à venda. Quando fechou, a piscina estava vazia, mas com as chuvas a água acumulou. E com isso, os mosquitos se proliferam a cada dia. E agora que ele nasceu, a preocupação maior ainda é com ele, né? A gente vive com o mosquiteiro, ele não pode usar nenhum tipo de produto ainda porque ele é muito novinho. Então a preocupação ainda é mais redobrada ainda por conta dele ser tão pequenininho, né? A creche fechou as portas há cerca de 1 ano e desde então os moradores vêm denunciando o abandono do local.
A prefeitura já foi comunicada, a imobiliária e a proprietária também. No entanto, até agora, nada foi feito. Enquanto isso, pelo menos 10 moradores e porteiros da mesma rua já contraíram doenças como dengue, chikungunya e zika. Porteiros, muitos deles aqui já tiveram a chikungunya, a zika. Teve um mais grave, inclusive. Sim, eles estão expostos, por quê? Os postos de trabalho dele são tudo na recepção dos prédios. Então eles estão volta e meia no jardim, molhando plantas, na parte da recepção. Então eles estão expostos aos mosquitos o tempo todo, não é que nem a gente que fica com as janelas fechadas, né? Este morador está com a esposa grávida e não sabe mais a quem recorrer. Dado esse problema da creche que está fechada há mais de um ano, mandei colocar a tela na janela. No meu prédio tem pessoa com dengue, tem pessoa com chikungunya. A gente está correndo atrás, ligando para o 1746. A menina ali que mora aqui perto falou que o pessoal veio ver, não faz nada. Olha, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou melhorias ali na região do túnel Rebouças em até 90 dias. Mas enquanto os reparos não acontecem, motoristas e moradores da região reclamam da falta de manutenção. Quem esteve no local e traz informações para a gente agora é o repórter da rádio Band News FM do Rio de Janeiro, 90.3, o Marcos Sadoc. Depois dos ouvintes da Band News FM denunciarem a sensação de que parece que o túnel Rebouças tem vários problemas de conservação com vigas na primeira galeria no sentido centro do Rio de Janeiro e Zona Norte, a gente pôde constatar essas vigas que aparentam então que pode ter algum deslizamento em caso de fortes chuvas. Mas aqui na divisão entre a primeira e a segunda galeria, em ambos os sentidos, a gente percebe também ainda os estragos das fortes chuvas no Rio de Janeiro em 2019. A vegetação parece estar alta, há também o rastro dessa vegetação que deslizou e foi amontoada em alguns pontos aqui do túnel Rebouças. E além disso, as casas que estão muito próximas às encostas, com pedras e grandes pedaços de troncos de árvore que também aparentam que em qualquer forte chuva podem vir abaixo. A gente procurou a Prefeitura do Rio de Janeiro, que disse que os túneis da capital fluminense, como Rafael Mascarenhas, Zuzuângel e túnel Rebouças, vão passar por obras no total de quase 100 milhões de reais. Além disso, o túnel Rebouças deve ter avaliação e também obras em até 90 dias. E hoje os deputados estaduais aprovaram a regulamentação dos patinetes elétricos que tomaram conta das ruas do Rio de Janeiro. E a gente vai entender que obrigatoriedades são essas que foram aprovadas com César Cavalcante ao vivo. Conta pra gente, César. Oi, Thaís, boa noite a você, boa noite a todos. Mas olha, tá um pouco difícil de entender, viu? Vamos lá. Nas últimas 3 semanas, a gente teve a discussão, de 3 projetos de lei diferentes sobre o uso do patinete elétrico aqui no Rio de Janeiro. Hoje haveria a discussão de um deles, mas os deputados decidiram unir 2 projetos de lei e aprovaram ele. As regras, então. Pelo texto, a circulação não será permitida em calçadas e áreas destinadas aos pedestres. Será permitida com velocidade máxima de 20 km por hora em ciclovias e ciclofaixas. No texto não fica claro se os patinetes também serão proibidos na rua, mas a assessoria do deputado Giovanni Ratinho, autor do primeiro projeto, disse para a nossa reportagem que a proposta também proíbe a circulação dos patinetes na rua, ou seja, só pode nas ciclovias e ciclofaixas. Só que agora a gente também recebeu a informação de que haverá uma nova mudança no projeto, porque o texto está um pouco confuso, e que os patinetes também serão permitidos nas calçadas, isso de acordo com a assessoria do deputado, por conta de uma regulamentação do próprio CONTRAN, Thaís. Agora, César, vamos tirar uma dúvida, que se ficou difícil para você, que acompanhou a sessão, e para os próprios deputados que tentaram aprovar esses projetos, fundir esses projetos em um só, fica difícil também para quem está em casa entender. Quem não cumprir alguma dessa obrigatoriedade, vai pagar uma multa, vai ser punido de alguma forma? Como é que fica isso? R$ 170 a punição para as empresas e também para os usuários que não cumprirem as regras. Há outras. Fica proibido, por exemplo, dar carona com o patinete. E o texto também proíbe, ele estabelece mudanças físicas nos próprios patinetes, que vão ter que ter luz noturna, a luz traseira, e também uma lanterna na frente. E os usuários também terão que usar capacetes que serão disponibilizados pelas próprias empresas. Tudo isso por conta dessa confusão que a gente está tendo nas cidades com os patinetes. Então haverá ainda algumas alterações nesse projeto de lei, que foi enviado que vai ser enviado depois para o governador, que vai sancionar em até 15 dias, Thaís.
A gente aguarda por essas mudanças. Valeu, César. Obrigado pela sua informação. E seguimos por aqui com outros destaques do Rio, porque quase 3 anos depois da Olimpíada sediada aqui na cidade, algumas coisas não foram muito adiante. Inclusive, o replantio daquelas mudas. Para você que acompanhou a cerimônia de abertura, os atletas plantaram algumas mudas que seriam aí levadas para alguns pontos da cidade. Até agora, o destino dessas plantas ainda é uma dúvida. As mudas semeadas no Maracanã por atletas de 205 delegações chegaram em pequenos tubetes a esta fazenda no interior do estado. Na estufa, elas seriam germinadas e ficariam no berçário de 6 meses a 1 ano para serem plantadas no Parque de Deodoro, na zona norte do Rio, ainda pequeninas. O projeto da Floresta dos Atletas, orçado em R$3.100.000, não saiu do papel. E a maioria das mudas já passa dos 2 metros de altura, como a do pau-brasil, uma das espécies ameaçadas de extinção. A ideia era plantar a floresta em agosto de 2017, para mostrá-la desenvolvida, com flores e frutos, na cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio no ano que vem. Mas até hoje elas não saíram daqui. E quanto mais o tempo passa, maior o custo para mantê-las e transportá-las. Na época, 3 viagens seriam suficientes para levar todas as 13.725 mudas de volta para o Rio. Mas hoje, os diretores da empresa, que não receberam nada do Comitê Rio 2016 e assumem as despesas todo mês, calculam que seriam necessárias pelo menos 10 viagens de caminhão para transportá-las, já que elas estão crescendo e ocupando cada vez mais espaço. Passar para os vasos de 25, que é o próximo, a gente vai precisar de 100 viagens para transportar essas mudas. Aí o custo cada vez aumenta mais, tanto no transporte, como na parte do substrato, na mão de obra. O Tribunal de Contas da União chegou a abrir um processo e determinou que o Comitê Rio 2016 apresentasse um plano de ação com a ciência da Prefeitura do Rio. Mas o acordo foi objeto de recurso e suspenso. Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que tem realizado reuniões frequentes com a empresa que detém essas mudas na busca de um acordo com relação ao plantio. Segundo o órgão, a empresa está realizando tratativas com a Subsecretaria de Legado Olímpico e um patrocínio privado para a implementação desta floresta. A gente vai para o intervalo e a seguir falamos sobre a expectativa para o Dia dos Namorados. Poucas horas do Dia dos Namorados, o dia foi de corre pelo presente perfeito. É amanhã. E deixar para a última hora já faz parte. Eu sou o presente dele, tá achando o quê? É, eu sei, o amor vale mais, mas tem quem prefira que ele venha embalado. O que namorada gosta? Coisa cara. A escolha é difícil, mas quero ver manter a chama acesa igual a Dona Maria Lúcia. Eu tô casada há 51 anos. E há 51 anos faz troca de presente. Sim, ele também deu já o meu. O Cupido é responsável por uma data importante no comércio. Só no estado do Rio, o Dia dos Namorados deve movimentar R$1,4 bilhão na economia. Em algumas lojas, esse movimento é a data mais importante do ano, superando até o Natal, como as floriculturas. Aqui tem 3 vezes mais funcionários para dar conta do volume de pedidos. O Dia dos Namorados é a principal data do ano para a gente, supera até o Dia das Mães, Dia Internacional da Mulher. E o entra e sai de entregas não para. Amanhã, então, vai ser ainda mais movimentado. Afinal, a indecisão toma conta dos corações apaixonados, né, Paulo? Não sei se eu levo esse, se eu levo... O amor é grande, né? O problema é que é indecisão. E eu tenho certeza que ainda tem gente assistindo essa matéria agora que não comprou nenhum presente. A dica é, flor nunca sai de moda e dá para fazer a compra agora mesmo, online, e garantir a entrega amanhã. E se nada der certo e você chegar de mãos vazias? O importante é amor, carinho, isso que vale, o importante é estar feliz, né? É verdade. E a gente segue com o Jornal do Rio aqui. Encerramos a nossa edição de hoje com uma imagem de um flagrante hoje cedo na Ponte Rio-Niterói. O Gavião Carcará foi flagrado ali pelas câmeras, né, de monitoramento da via. Olha que bela imagem. Você acompanha. Uma boa noite para você. Eu tô te esperando amanhã, 10 para as 7 da noite, aqui no Jornal do Rio. Até lá.